Meus amados, a paz do Senhor. Ainda de pé, por favor, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 8, logo depois em Atos, capítulo 16. Louvado seja o Senhor. Foi proposto nós lermos o tema da nossa campanha e o trecho a qual faz tema em todos os dias que nós estaremos, meus amados, orando e buscando a presença do Senhor. Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23, e quero, quando você procura dizer que o pastor não está aqui, meus amados, é porque ele também está fazendo visita à presença do pastor no janeiro profético nas congregações. Hoje ele vai estar no caso, lá no Água Branca. Amanhã ele vai estar lá na congregação do Jandiar, e assim, meus amados, consecutivamente. Aí, quando for sexta, sábado e domingo, ele está com a gente, e depois ele vai visitar outras congregações também. Meus amados, ele não está aqui, mas ele está, meus amados, fazendo a obra do Senhor nas nossas congregações. Louvado seja Deus. 21 diz assim: então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Louvado seja o Senhor. Atos capítulo 16. Atos 16. Louvado seja o Senhor. Versículo 25. Somente alguns versículos. Nos diz assim, Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Sente adorando ao Senhor nosso Deus. Quero fazer menção da pessoa do irmão Firo, que é o irmão Carlito, e sua esposa, irmão Raimundo, falei do quilômetro 12, estão conosco nessa noite. A igreja se sente honrada com a presença dos nossos amados irmãos, amém? Graças a Deus. Quero agradecer a participação do dirigente, na pessoa do presbítero Marco, e a congregação Nova Jerusalém, que está conosco aqui. A porta está lá, mas vocês estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe. Meus amados, escute, olhe para cá. A palavra de Deus vai falar sobre esta oração, e é muito fácil a gente entender e ouvir sobre a oração de Paulo e Silas, quando à meia-noite eles faziam isso. Mas eles fizeram naquele horário por conta o que submeteu eles a estarem naquele lugar. Mas é fácil, meus amados, você ouvir pregar. Muitas pessoas ouvir falar desse trecho. Mas eu quero salientar a você nessa noite que Paulo não começa a orar na meia-noite daquele dia. Escute, quando você vai para Atos 16... a partir do versículo 9, ele tem uma visão, quando ele ainda estava em outro lugar. E a Bíblia relata que ele, no sonho, na visão que ele teve, tinha um homem da Macedônia que rogava a ele, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele sai, meus amados, de onde ele estava, vai para Troade. E ali, meus amados, descendo para a Macedônia, ele passa por Neápolis. E dali ele vai para Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, a qual ele começa ali, meus amados, a anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada, preste bem atenção, que ele, percorrendo os lugares, Diácono Fredson, ele acha um lugar perto do rio. E perto do rio, ele e Silas disseram: aquele lugar é um lugar propício para que nós possamos orar
ao Senhor e buscar a face do nosso Deus. E mesmo ali, eles orando de tempos em tempos, meus amados, dia após dia. A Bíblia Sagrada fala de uma mulher que se converte, Lídia, que era vendedora de púrpura. E ali ela recebe a palavra, é batizada e roga para que eles fiquem na casa deles. E todo dia eles pregavam a palavra do Senhor. Iam para aquele lugar de oração, louvado seja o Senhor nosso Deus. Mas escute isso daqui, a mesma palavra vai dizer que todo dia se levantava uma mulher, uma jovem, com espírito de adivinhação, todo dia e por muitos dias, diz a palavra do Senhor, aquela mulher bradava uma palavra verdadeira, uma palavra, meus amados, que não era mentira, porque ela falava dizendo o seguinte: esses varões que vos anunciam a palavra do reino, ou a palavra da verdade, o caminho da justiça, em algumas traduções, são servos do Deus vivo, louvado seja o Senhor. Aí eu pergunto para você, aquilo era mentira? Não! O demônio estava falando a verdade a respeito daqueles homens de Deus. E é interessante isso, meus amados, porque enquanto o demônio estava falando, ninguém estava se preocupando. Por mais que ele falasse uma verdade, ninguém se incomodava. Porque no dia que Paulo, meus amados, se perturbou, ficou, meus amados, daquele jeito, irado, com aquela ira santa, ele se volta para a mulher que dia após dia, ela falava a mesma coisa. Toda vez que Paulo passava, toda vez que Silas passava, ela estava a dizer: esses homens que vos anunciam o caminho do reino, esses homens que vos anunciam a verdade do reino, são servos do Deus vivo. E meus amados irmãos, se fosse por muitos pregadores de hoje, alguns envaideciam-se e deixavam o diabo falar, mas Paulo ficou perturbado com aquilo, virou para ela e disse: sai dela, em o nome de Jesus, e saiu, meu louvado seja Deus. Mas aconteceu o mesmo que aconteceu com Jesus, quando ele, meus amados, orou e libertou o gadareno daqueles demônios. As pessoas não gostaram, as pessoas não quiseram, as pessoas se perturbaram por haver aquilo acontecido, principalmente as pessoas que tinham lucro com, meus amados, o trabalho daquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente tendo lucro, meus amados, com a boca de Satanás, mas eu e você somos boca de Deus, eu e você somos profeta de Deus, eu e você somos autoridade de Deus nesse lugar, e devemos dizer: sai, sai em o nome de Jesus. Pastor, mas isso aconteceu, que aconteceu com Paulo, aconteceu comigo. Deixa Deus estar no lugar, que na hora que você levantar a oração, vai haver milagre, louvado seja o nome do Senhor. Mas escute, ele não começou a orar à meia-noite, ele não começou a orar naquele dia à meia-noite, ele foi, meus amados, por causa do trabalho do Senhor, ele foi espancado, ele foi, meus amados, praticamente linchado em praça pública e levado para uma prisão. É interessante, a Bíblia diz que ele foi levado ao lugar mais adentrado da prisão. Talvez se ele tivesse ficado na porta, quando ele cantasse e orasse, quem estava lá no fundo não podia ouvi-lo. Mas como ele estava lá no fundo, no lugar que ninguém queria estar, no lugar que ninguém queria passar, mas ele cantou e eles oraram. E diz a Bíblia Sagrada que os outros presos ouviam eles cantarem. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Oh, aleluia. Vão olhar para você e vão dizer: eu tenho mais do que ele. O meu carro é melhor do que esse crente. A minha moto é melhor do que a desse crente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, pelo amor de Deus. Deixa eles ouvirem o teu louvor e a tua adoração no lugar onde você está, louvado seja Deus. Deixa eles ouvirem a tua adoração, louvado seja o Senhor, aonde Deus te colocou, louvado seja o Senhor para todos sempre. Eles estão presos e você, meus amados, está preso aos olhos dele, mas a tua boca, a tua fé não está presa, louvado seja o Senhor. Nossos jovens cantaram um hino ontem lindo, e só aí eu parei para entender a mensagem do hino, dizendo que nada cala a boca de um adorador. Eu não sei se você entende isso, eu não sei se você compreende isso.
não é na vitória, é na adversidade que ele abre a boca e adora. Ou seja, tendo, meus amados, a possibilidade de reclamar, murmurar, meus amados, chutar o pau da barraca, mas ele prefere adorar, porque nada cala a boca de um adorador. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Eles ouviram. Deixa as pessoas ouvirem você louvando quando você estiver doente. Ah, pastor, mas é tão ruim. Sabe, estar doente, não estou dizendo que é bom. Eu só estou dizendo, deixa o mundo ouvir a tua adoração. Dizendo o seguinte, eu estou aqui, mas o meu coração está lá. Como foi orado aqui, o presbítero Marco orou bem orado, fez menção do Salmo 73. Não há quem tenha no céu, senão a ti, eterno Senhor, além de ti. E na terra, não há quem eu deseje, além de ti, louvado seja o Senhor. Deixa as pessoas ouvirem isso das obras que você realiza na face desta terra. Sabe o que vai acontecer? Quando você orar lá, e continuar orando, mesmo na adversidade. Eu acho lindo isso aqui. Deixa eu falar para você, igreja. Eu não sei se você entende o que nós estamos fazendo com esse janeiro profético. Eu não sei se você entende o que é uma oração coletiva em uma só fé, em uma só esperança, aplicando, meus amados, nossa fé ao único Deus verdadeiro. Não sei se você entende. Mas aqui Paulo estava falando, não sei se você percebeu, que enquanto eles cantavam e oravam, a Bíblia Sagrada vai dizer uma coisa: veio um terremoto e moveu os alicerces. Mover alicerce significa queda do prédio, mas não caiu. Moveu os alicerces. E o que aconteceu, pastor? Somente portas se abriram e grilhões caíram dos braços dos presos. Deixa eu dizer uma coisa, se nós nos levantarmos em oração, vai ter grilhões quebrados lá fora, louvado seja o Senhor. Se nós nos levantarmos em oração, vai ter prisões desfeitas, louvado seja Deus. Se nós nos levantarmos em uma só fé, vai ter cárceres abertos, e nós veremos o nome de Jesus ser glorificado. Pastor, mas o que vai acontecer? Vai acontecer isso mesmo. É isso que vai acontecer. Porque essa é a ação, meus amados, sobrenatural em resposta da oração de quem, meus amados, se levanta para orar. Se levantar para orar significa descer aos pés do Senhor. Pastor, mas é tão difícil orar. E você pensa que se fosse fácil, seria algo que tivesse êxito? Não é fácil mesmo não. Mas se nós tomarmos uma posição, se nós nos posicionarmos, nós veremos o impossível acontecer. Não é fácil. Se fosse para qualquer um, meus amados, todos fariam. Mas Deus conta comigo, conta com você. A obra de Deus conta comigo e com você. Para quê, pastor? Para nós sermos um exército que se prostra aos pés do Senhor, para que Ele mova a sua mão em nosso favor e nós vejamos cárceres abertos, prisões desfeitas, cadeias quebradas, e nós vejamos todos livres. Entenda isso, por favor. E o que é essa liberdade? Foram quebradas as cadeias, sim ou não? A Bíblia Sagrada diz que sim. E o carcereiro estava dormindo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que as portas, quando ele abre, vê as portas o quê? Abertas. O que foi que ele viu? As portas. Ele disse, se as portas abriram, então logo todos fugiram. Cabeça de pregador, meus amados, de quem, sabe, vê as coisas vai muito além. Eles eram presos. Quem em sã consciência? Qual preso em sã consciência? Pronto. Infelizmente o governo dá saída de final de ano. Me pergunte, quantos presos não voltaram para lá? Milhares e milhares de presos não voltaram para as cadeias. Eles saíram de bom grado, deram liberdade para eles, mas eles não voltaram. Esses aqui, meus irmãos, tiveram a oportunidade de ir embora. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles não foram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou cansado de ver pessoas, meus amados, que até querem servir a Jesus, mas não são libertas por suas cadeias.
não são libertas por suas prisões. É por isso, meus amados, que elas voltam para o caminho que estavam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nós temos algo diferenciado, uma arma, meus amados, que nos foi dada. Quando nós nos levantamos em oração, quando as cadeias são quebradas de verdade, essas pessoas são libertas, tendo a oportunidade de fazer o que é errado, elas não fazem. Por quê? Porque são libertas. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós orarmos, nós vamos ver pessoas verdadeiramente transformadas, pessoas, meus amados, verdadeiramente libertas, pessoas, meus amados, que as pessoas vão dizer o que nós sempre sonhamos dizer: quem te viu e quem te vê. Ele era assim, ela era assim, agora é um santo, é uma santa de Deus que vive aqui na face desta terra. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tua oração, ela tem efeito. Diz a Bíblia Sagrada que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deixa eu entender com você: eu sou justo, você é justificado, nós somos justificados, nós nos levantamos em oração. Se de um só tem efeito, imagina de um exército. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé comigo, por favor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: a sua oração nesse janeiro profético, ela não é uma balela, ela não é um período que você, meus amados, está reservando. Ela é um ato profético em resposta da mão de Deus para a sua vida, em resposta da mão de Deus para a sua oração. Creia, 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 e vai haver resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas é muito difícil para mim. Não, meu amado, aquilo que é impossível para mim e para você nunca será impossível para nosso Deus. Só creia, acredite. Pastor, mas eu estou pedindo há tanto tempo. Pastor, não desista de pedir, que a hora da vitória está para chegar. Louvado seja Deus. Que a hora da resposta está para chegar, que a hora das cadeias quebradas, daquele que você está apresentando a Deus, vai acontecer, que a hora de levantar o paralítico vai acontecer, que a hora da resposta por aquela condição financeira vai se abrir em o nome de Jesus. Rabanaya seria maia sou. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa hora. Mas aplique o seu coração dizendo: Pai, Pai, se é assim, eu tomo posse. Eu tomo posse. Levante sua mão direita, por favor. Isso foge do meu costume, mas levante sua mão direita. Fique em forma de receber. E diga assim: Pai. Diga: Pai, eu tomo posse. Eu me aproprio da tua promessa. E eu quero ver as minhas orações respondidas pelos altos céus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Fecha a tua mão tomando posse. Louvado seja Deus.